Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula desse ano de 2021. Hoje nós vamos estar falando sobre matemática financeira. E matemática financeira nós vamos abordar alguns temas que são de suma importância, que a gente precisa aprender. E dentro desse conceito de matemática financeira, a gente vai trabalhar, por exemplo, porcentagens, vamos falar sobre aumentos e descontos, sobre juros simples, juros compostos e assim sucessivamente. Bem, então vamos passar adiante. Aqui, para quem não me conhece, eu sou o professor Gidavani Silva, eu sou professor de matemática e também de física. Só que no terceiro ano nós vamos trabalhar com a matemática, beleza? A nossa disciplina do terceiro ano será matemática, mas em outras turmas vou trabalhar física, outras turmas somente matemática. O nosso ano letivo é importante que vocês acompanhem, é importante que vocês fiquem sabendo, né, faça o acompanhamento de como que vai ser esse período remoto, né, esse ano que vai acontecer remotamente, e ele vai acontecer dessa forma, né, como vocês estão vendo aqui, períodos de realização das atividades não presenciais, né, então ele vai funcionar em forma de períodos, tá? Então cada bimestre vai funcionar dividido nesses períodos. Então, o primeiro bimestre, que é esse que nós estamos agora, ele vai ser composto de 4 períodos, tá? Então, como você observa aí, o primeiro período vai do dia 3 de fevereiro, que já passou, o dia 3, semana passada, que era para ter começado, até o dia 26 de fevereiro, tá? Ele vai compreender 15 dias úteis. Só que as aulas de matemática são 2 na terça e 2 na quarta, tá ok? Então serão 4 aulas por semana. O segundo período vai do dia 1º de março até o dia 19 de março, tá? São 15 dias úteis também. O terceiro período vai do dia 22 de março até o dia 9 de abril, são 13 dias úteis nesse período. E o quarto período vai do dia 12 de abril até o dia 30 de abril, quando vai ser encerrado o primeiro bimestre, que vai ser essa semana aí do dia 30, será avaliativo, será uma avaliação, né? Vai ser uma prova avaliativa, beleza? Então esses são os períodos. Aqui também a gente tem o cronograma das aulas, tá? Como serão essas aulas, a distribuição dos conteúdos. Aí você tem os conteúdos por período, assim como também as atividades, tá? Deixa eu falar das atividades. As atividades, elas vão ser por período também, vai ser uma atividade para cada período, tá? Como você observa aí no primeiro período, a nossa primeira atividade vai ser só no dia 24 de fevereiro. A segunda atividade no segundo período só vai ser dia 17 de março. A terceira atividade vai ser só no dia 7 de abril. E aí no quarto período é que é a avaliação. Então nós vamos ter 4 avaliações, né? 4 atividades, que são 3 atividades, mais uma avaliação, são 4 no período, onde cada uma delas serão computadas 2,5 pontos, tá? Então é importante que você não perca essas atividades, o prazo que vai ser estipulado, tá? Para ser entregue. Se for entregue fora do prazo, tá? Só vai valer metade da nota. Então, se for entregue dentro do prazo, vai valer a nota total, desde que estejam todas as atividades corretas, tá ok? Então, se atente a esse cronograma para que vocês não percam nenhuma dessas tarefas. Bom, a nossa aula de hoje ela está na página 154, aliás, 152 do capítulo 6 do livro
de matemática, tá? Então, matemática financeira é o tema deste período, tá? Que nós vamos estar falando aqui com vocês. Então, hoje, para alegria de vocês, não vai ter nenhum cálculo ainda. A gente está apenas introduzindo o conteúdo, tá? Trazendo aqui a introdução do que vai ser, do que é a matemática financeira, beleza? Então, hoje não tem conteúdo com cálculo, somente conteúdo de texto para que vocês leiam e comecem a se aprimorar nesse conteúdo, tá bom? Então considere os seguintes problemas. Vamos observar algumas situações em que a matemática financeira se aplica, tá? Primeira situação, se um consumidor atrasa o pagamento de uma conta telefônica em 5 dias, que valor ele deverá pagar considerando a multa e a incidência de juros devido ao atraso? Essa pergunta não é para a gente responder, é apenas uma colocação acerca do que é matemática financeira, né? Quem de nós nunca atrasou uma conta, né? Atira a primeira pedra que nunca atrasou uma conta e não pagou por ela um juro, né? Que a gente chama de multa, né? Às vezes chamamos multa, às vezes chamamos mora, às vezes chamamos também o mais comum, que é o juro. Então, quando você atrasa uma conta, você vai pagar o juro, tá? Devido ao atraso. Segunda pergunta. Se um trabalhador reservar mensalmente uma pequena parcela de seu salário para aplicar em uma caderneta de poupança, é possível estimar o valor dessa reserva financeira depois de um ano? Sim. Respondendo a pergunta, sim. Quando você faz uma reserva, né, principalmente na caderneta de poupança, onde ela tem uma renda fixa, geralmente é 0,5%, você guardando esse valor, você fazendo um depósito mensalmente de um valor X, você poderá saber daqui a um ano quanto que ela vai render para você, tá bom? Então essa é uma pergunta também que pode ser respondida através da matemática financeira. Terceira pergunta, se um poupador deposita certa quantia na caderneta de poupança, como é corrigido mês a mês o saldo dessa poupança? É possível saber por quanto tempo o poupador deve manter o seu dinheiro nessa poupança a fim de resgatar o dobro da quantia aplicada? Sim, também sim. Precisa cálculo, precisa de dados, né? A gente não está aqui trabalhando com dados, somente considerando problemas que introduzem, problemas que utilizam matemática financeira. Outra pergunta, se um consumidor optar por comprar uma geladeira em 2 parcelas fixas, uma no ato e a outra em 30 dias, de R$ 600 cada uma, quantos por cento pagará de juros considerando que o preço à vista do aparelho é de R$ 1.100? Eu também posso saber, né, qual a taxa de juros que a loja cobra dependendo do que esse parcelamento é feito, dependendo do valor do bem e qual vai ser o valor do bem se esse valor, né, se esse bem for parcelado em tantas vezes. Então eu vou calcular o valor a ser pago, parcelado, e o valor que seria à vista. Então eu posso saber a taxa de juros. Outra pergunta, se em um financiamento um automóvel é vendido em 12 parcelas iguais e mensais, sendo a primeira um mês após a compra de R$ 4.000 e a taxa de juros do financiamento é de 1,8% ao mês, qual será o valor à vista desse automóvel? Também eu posso saber responder essa pergunta se eu recorrer à matemática financeira, beleza? Então, é isso aqui que nós vamos falar somente hoje, né? Essas e outras questões são estudadas pela matemática financeira, que aborda as diferentes modalidades de juros, né? Nós temos as modalidades de juros simples e a modalidade de juro composto, os financiamentos, os mecanismos de correção de valores em investimentos financeiros e etc. Neste estudo, é importante retomar alguns conteúdos vistos em anos anteriores, entre eles a porcentagem. Então,
Na aula de amanhã, nós vamos falar de porcentagem, que é um assunto muito importante, interessante que a gente aprenda, né, acerca da porcentagem, porque vocês vão precisar, né, um dia trabalhar em uma loja, trabalhar em um departamento, vocês vão ter que saber, né, calcular porcentagem, seja na calculadora ou seja também mentalmente, né? Então é importante que isso aí vocês aprendam. Então tá bom. Até amanhã, nosso encontro aqui amanhã novamente será sobre porcentagem, ok?